No vídeo de hoje nós vamos demonstrar como a gente faz o aprovisionamento de uma máquina com servidor Apache. Como de costume, então, estou aqui com o terminal aberto. Primeira coisa que eu vou verificar é mostrar para vocês que não existe nenhuma máquina provisionada. Então eu vou usar o famoso comando vagrande global status. O resultado desse comando, como todos sabem, vai listar se existir todos os box que existem nessa máquina. Bom, para variar aqui eu errei o comando, eu dei um vagrande global status e obviamente que ele retornou um comando errado. Quando o vagrante dá qualquer comando errado, ele automaticamente nos remete já ao help dele. Ou seja, ele já nos mostra todos os possíveis comandos válidos. Então vamos resgatar aqui, vagrande global, agora escrito certo, status, e vamos verificar que não existe nenhuma máquina, nenhum box provisionado. Retornou nenhuma máquina ativa. Nesse momento, nós vamos fazer o provisionamento. Eu já estou dentro do diretório onde contém todos os arquivos necessários para fazer o provisionamento dessa máquina com o servidor Apache. Vocês podem verificar que agora tem uma novidade em que tem alguns subdiretórios aqui dentro, o manifest e os módulos. Nós não vamos ainda nesse momento abordar a pertinência desses dois diretórios, que eu vou explicar no transcorrer do vídeo. Primeiro de tudo, nós vamos executar o vagrande file, que já está aqui ao lado, vocês podem observar na tela, ele já aberto no meu editor de texto, certo? Pois bem, então a primeira coisa, eu vou fazer o vagrande up, vou deixar ele fazendo o provisionamento dessa máquina, ela vai demorar alguns minutinhos para executar. Paralelamente a isso, o que a gente vai fazer enquanto nessa tela está provisionando a máquina, eu vou explicar um pouquinho este arquivo. Ele segue os mesmos modelos dos exemplos anteriores, onde inicialmente aqui eu adicionei alguns comandos novos para vocês, que é a parte de informação para o vagrante referente ao provisionamento no VirtualBox. Então, na verdade, eu estou passando parâmetros para o VirtualBox do tipo qual é o nome da minha máquina no VirtualBox, qual é a memória que ela usa, no caso aqui 1024, 1 GB de memória, e quantas CPUs eu posso utilizar ou eu devo usar na virtualização. Veja, este parágrafo aqui são parâmetros referentes ao VirtualBox. Logo em seguida também vocês vão verificar que eu estou dando o nome que eu vou utilizar quando da opção de vagrande global status, ou seja, a minha máquina vai se chamar Sauzen tanto no VirtualBox quanto no vagrande global status. A única diferença aqui, até por um equívoco meu, aqui o Sauzen é maiúsculo, aqui o Sauzen é minúsculo, mas ele manteve o mesmo nome. Logo em seguida ele vai me dizer qual é, vocês já conhecem, o box que eu estou usando como referência para fazer esse provisionamento, que novamente é o Precise 64. O próximo parâmetro que a gente já fez também, mas hoje a gente vai verificar esse IP e vai fazer o teste de verificação do servidor Apache por ele, é definir o IP que esse meu box vai possuir. No caso aqui eu optei por colocar 192.168.33.111. O que você colocar entre aspas aqui vai ser atribuído à tua box através do endereço IP. A novidade que nós temos aqui é esse último parágrafo aqui, em que é colocado a estrutura que o vagrande vai adotar. A estrutura basicamente são diretórios em que dentro do diretório existem outros arquivos de configuração. Sempre o vagrande, a partir do diretório raiz, ele procura o arquivo vagrande file para executar. No arquivo vagrande file, ao final eu introduzi que existem mais dois diretórios, que é o manifest e os módulos. O que seriam esses dois diretórios? Quando ele terminar a execução do vagrande file, que é o arquivo base de referência para o provisionamento de uma máquina, ele vai procurar o diretório manifest. E dentro do manifest, ele vai procurar algum arquivo de inicialização, que geralmente é o default.pp ou init.pp. Ele vai procurar algum destes arquivos para sair executando. É tipo uma dependência, ele executa o primeiro vagrande file, depois ele vai para o manifesto e no manifesto vai para o default. Aí, em relação aos módulos, a relação dos módulos depois, mais adiante, a gente vai explicar, mas basicamente os módulos que estão aqui direcionados, estão relacionados, desculpa, são os módulos que eu vou instalar adicionalmente à minha máquina, ao meu box criado.
No meu caso aqui eu criei um módulo Apache, em que eu vou botar todas as diretivas de instalação do meu servidor Apache, um módulo arquivo, um diretório arquivos, que é um módulo dentro do módulos, e aqui eu vou colocar alguns exemplos de criação de arquivos. E finalmente o módulo System Update, que nada mais é o que os arquivos relacionados ao updating do sistema operacional do box em questão. Então é essa a hierarquia. Ele sempre vai rodar o Vagrant File, posteriormente ele vai procurar um manifest, rodar o primeiro default init e a partir daí vai ser direcionado para alguns módulos e esses módulos seguem a mesma estrutura, ou seja, por exemplo, dentro do módulo Apache tem um manifesto, que dentro do manifesto tem o init.pp, que é o primeiro arquivo que ele vai executar. Basicamente é essa a estrutura de diretórios. Vamos retornar aqui ao nosso terminal, que possivelmente já acabou a execução e o provisionamento da máquina. Acabou. Pode ver, me devolveu o prompt sem uma mensagem em vermelho, não tem nenhuma mensagem de erro. Existem vários ecos aqui na tela, várias mensagens que nós não vamos entrar nesta questão nesse momento. Mas basicamente cada linha de mensagem azul aqui é a execução a contento sem erro de alguma diretiva que eu botei nos arquivos de provisionamento. Aqui só para finalizar, então a nossa máquina foi provisionada em 72,31 segundos. Vou limpar a tela, vou dar o Vagrant Global Status, vocês vão verificar que a máquina está criada. Máquina Sausen, o nome dela, qual é o estado dela, que é a running, que está rodando, e aonde ela foi provisionada a partir dos arquivos. Esse patch é o diretório corrente que está toda a minha estrutura de arquivos. Como o objetivo deste box era simplesmente fazer o provisionamento de um box Precisa 64 com o servidor Apache instalado, o primeiro teste que eu vou fazer é usar o IP que havia posto lá, 192.168.33.111, e vou dar um Enter e ele vai fazer o quê? Ele vai me remeter à página do servidor Apache, mais especificamente para o index.php ou index.html, que é basicamente um servidor Apache It's Works. Simplesmente ele está rodando e eu estou mostrando que o meu servidor Apache está rodando e a máquina está corretamente provisionada. Pois bem, a partir de agora a gente vai explicar um pouquinho os arquivos que foram configurados. Primeira coisa, eu vou fazer o comando vagrant ssh para mostrar para vocês que a máquina está provisionada, ela está em execução, ele demora um pouquinho para entrar, entrou na máquina. Vou dar um ls-l para vocês verificarem que existe uma estrutura já de diretórios no meu home Vagrant. Vocês podem ver que tem um arquivo test, txt, um diretório novo, um postfix instalação.sh e um puppet.txt. São arquivos que de alguma forma eu fiz a configuração dentro do provisionamento da minha máquina. O que eu queria mostrar aqui para vocês também é um comando chamado ifconfig, que é um comando Unix que retorna para mim as interfaces de rede. Por que eu dei esse comando ifconfig? Para mostrar a vocês que a ETH1, que é a minha interface de comunicação, ela está acertada exatamente com o IP que eu havia colocado no meu Vagrant File, 192.168.33.111. Retorna aqui para o editor de texto, no meu arquivo Vagrant File, vocês podem verificar que foi exatamente este o IP que eu defini para o meu box. E é exatamente este o IP em que o Apache foi instalado. Então aqui a gente começa a verificar que essa configuração passou para o provisionamento. Eu ainda estou dentro da máquina, agora eu vou fazer o seguinte. Assim como eu falei para vocês que existiam essas diretivas iniciais para a configuração, eu falei que tinha um diretório manifesto e um diretório módulos. Depois de executar esses comandos aqui, que já ecoaram na tela e eu já apresentei para vocês aqui, a primeira coisa que o Puppet vai fazer, depois de executar todas as linhas de comando do meu Vagrant File, é ir para o diretório manifest. Então nós vamos aqui no diretório manifest. Aqui à esquerda esse meu editor de texto, pessoal, simplesmente eu estou colocando o diretório, a estrutura de diretório dos arquivos que eu tenho dentro do meu cenário exemplo Apache, que é um diretório. Eu tenho o meu arquivo Vagrant File, já expliquei para vocês, o diretório manifest e o diretório módulos. Após a execução do Vagrant File, ele automaticamente, o Puppet vai procurar dentro do diretório manifest, porque eu fiz esta menção aqui, pessoal, nessa diretiva aqui. Eu vou dentro do diretório manifest, eu tenho um outro arquivo chamado default.pp.
O padrão é procurar o vagrant file, depois o vagrant file ser executado ali no diretório manifest, procurar um default.pp ou um init.pp. São dois os arquivos default que o vagrant vai procurar. Eu vou carregar o default.pp. Vocês podem verificar que existe uma série de comandos feitos a partir desse default.pp. O primeiro comando, ele simplesmente vai executar o patch. O patch, para quem não conhece, é a definição do caminho dentro de uma máquina Unix. Então ele vai colocar onde tem o patch corrente, que é o user bin, user sbin, ou seja, todos os caminhos para os executáveis dentro. Isso é um comando bastante utilizado na parte de Unix. Logo em seguida, eu estou instalando pacotes diretos sem uso dos módulos. Como eu mencionei para vocês, existem duas formas de instalar programas dentro da estrutura de Vagrant Puppet. Uma delas é simplesmente usar o comando packet, abre chaves, aqui vocês podem verificar, e dentro dele coloque o nome dos pacotes que vocês querem instalar. Isso aqui seria um análogo a um comando do tipo apt-get install em um ambiente Unix Ubuntu, certo? Eu estou pedindo para instalar o Vim e o Lynx. Esse Vim e Lynx, pessoal, nada mais é do que um editor de linha, e Lynx é um navegador por linhas de comando. Mais adiante eu vou mostrar isso para vocês em outro vídeo. Para mim executar esses pacotes aqui, o Vagrant Puppet ele usa uma estrutura de required. O que é esse required? Para instalar isso aqui, ele necessita um requisito, um required da classe System Updating. O que é? Para garantir que o pacote esteja disponível e atualizado. Então, antes de instalar o Vim e o Lynx, necessariamente o Puppet vai procurar a classe System Updating. Só para lembrar que a classe System Updating existe dentro dos módulos existe um diretório que é o módulo chamado System Updating, dentro do System Updating tem o manifest, a mesma estrutura, e tem o init.pp. Vamos carregar para ver o que o init.pp faz? O init.pp nada mais é o que a classe chamada System Update. O que faz o System Update? Faz exatamente o comando apt-get, desculpa, isso aqui não é o comando, isso aqui é o nome da diretiva que eu estou trabalhando, o apt-get update. O comando que será executado dentro da minha VirtualBox é apt-get update, que nada mais faz o que é a atualização dos catálogos do sistema. Então, com esse System Updating, eu vou executar um apt-get updating e o apt-get updating instalado, ou seja, eu vou garantir que este pacote esteja instalado. No momento em que eu garanto este módulo, eu garanto efetivamente que o meu sistema está atualizado. Nesse sentido, eu vou retornar ao meu manifesto, vou retornar ao meu default.pp e ele vai sim depois executar esta classe aqui, garantir que ela está instalada, vai instalar o pacote Vim e o pacote Lynx. Essa aqui é a primeira diretiva que ele vai fazer. Logo em seguida, o que ele vai fazer? Eu dei um comando de como você cria um arquivo. Então eu botei aqui, executando o comando criação de arquivos sem cópia, cria do zero o arquivo que não existe. O que foi feito? Foi dado um patch aonde eu vou colocar esse arquivo, que é lá no meu box, dentro do home Vagrant, um arquivo chamado puppet.txt. Eu vou garantir que ele esteja presente, ou seja, que ele seja criado, e o conteúdo deste arquivo é dado pela essa diretiva aqui, contents, e o que estiver entre aspas vai estar dentro do arquivo criado. Vamos verificar isso? Pois bem, voltei para essa outra tela de um PWD, verifico que eu estou no home Vagrant, vocês podem verificar aqui que eu estou exatamente nesse diretório home Vagrant, que é exatamente o diretório que eu coloquei, e deve ter um arquivo chamado aqui, ó, puppet.txt. Vamos verificar? Vou limpar a tela, relembrando que eu estou dentro do home Vagrant, dou um ls-l, existe sim um arquivo chamado puppet.txt. Ele foi criado. Por quê? Porque já foi feito o provisionamento da máquina. Para mim ter certeza que eles têm o mesmo conteúdo, vou dar o comando more, que nada mais é o que lista os meus arquivos, puppet.txt, e o que consta dentro desse arquivo? Criei um novo arquivo exemplo. Pois bem, posteriormente, pessoal, serão executados todos os outros comandos deste arquivo
que para não tornar esse vídeo muito extenso, eu vou deixar ele passar nesse momento, mas vocês podem ver que todos eles seguem a mesma metodologia. Ele vai executar todo este arquivo com todos os comandos. Posteriormente, ao final desse arquivo, ele tem include o System Updating. O que ele vai fazer? Se ele não executou, no meu caso aqui ele já executou por causa desse required aqui, mas se não ele ia para o System Updating. No System Update tem um manifesto, no manifesto tem um init, ele executar todo este arquivo init. Logo após ele iria fazer um include, é o que? No Apache, ele vai dentro dos módulos aqui, dentro do módulo tem um diretório Apache, dentro do Apache tem um manifesto, dentro do manifesto tem um init pp que possivelmente é a instalação do meu Apache, ou os comandos para instalar o Apache. Nesse momento a gente retorna para o default e vai verificar que ele vai fazer a mesma coisa no include arquivos. Esta estrutura se repete para todos os outros arquivos. Então, em resumo, sempre é executado no provisionamento de uma máquina o Vagrant File, o primeiro arquivo. A partir dele ele vai para o diretório de manifest e procura qual é o arquivo que existe para ele executar. Geralmente é default.pp. Ele executa o pp e a partir disso ele direciona para todos os diretórios de módulo e seus respectivos manifesto e arquivos init.pp. Esta é a estrutura de provisionamento. Eu não tenho a ambição de explicar em um único vídeo isso, nós iremos trabalhar uma aula inteira sobre configurações básicas da estrutura de Vagrant e Puppet. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado. Muito obrigado.